Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu já tinha dito aqui em ocasiões anteriores que a delação do Cid ela vai ser divulgada aos poucos. E somente no final, depois que preencherem todas as investigações, depois que todos os detalhes da delação ou das delações do Cid, todos esses detalhes foram de certa forma esmiuçados e comprovados, somente aí teremos a delação completa. Agora nós temos mais um trecho, mais um momento da delação que chega a público. E esse momento é complicadíssimo, porque mostra claramente que o Bolsonaro, de fato, aí não é um terceiro, não é um amigo, não é um assessor, não é um youtuber, é o Bolsonaro. Ele estava envolvido diretamente na criação de um decreto para dar o golpe de Estado no Brasil. Este vagabundo golpista safado que ainda tem uma quantidade assustadora de pessoas que defendem esse cara, que é assustador. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, dentre outras informações. Eu quero trazer para você as informações mais recentes e colocar um vídeo de um extremista que levou uma carcada ao vivo. Esse é gíria lá de Poços de Caldas, é gíria do interior. Aliás, Poços de Caldas passou por uma situação muito triste ontem, uma situação horrível, que se você não viu, a gente vai trazer em resumo. Um rapaz de 14 anos entrou numa escola com uma faca e pode ter matado pelo menos 2 pessoas. Triste demais. A escola onde o meu pai foi professor. E ele faz isso na Semana das Crianças. Uma coisa horrível. Eu vou trazer para você detalhes sobre tudo o que está acontecendo, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal. A sua inscrição é fundamental. E eu também peço para que você, por favor, pense mesmo na possibilidade da sua inscrição. Nós temos a necessidade de termos inscritos aqui no canal. A nossa meta é 1 milhão de inscritos e a gente chegou na metade ainda. Então, dê essa força pra gente, tá bom? Eu quero abrir com esse vídeo desse deputado do Rio de Janeiro levando essa carcada para você perceber o que está acontecendo com relação à quantidade de mentiras que estão falando a respeito do governo Lula e esse caso triste, lamentável que está acontecendo na faixa de Gaza e Israel. É uma vergonha para o povo brasileiro, é uma vergonha que o povo brasileiro tenha no seu governo, um governo que não se manifeste em relação ao genocídio acontecido no sábado. O governo brasileiro repudiou o ataque a civis e pediu paz na Palestina, repudiando claramente os ataques a civis. Essa é a posição do governo brasileiro. E isso foi muito bem dito, e quando eu falava eu não interrompi, presidente. Não falou. Deputado Rogério Correia, o senhor tem um minuto. Está nervoso e é bem a posição da ultradireita. Eles não aceitam o debate. Falam mentira, persistem na mentira e quando a gente vai falar, ficam aos berros ameaçando os deputados. Então eu pediria a ele que sossegasse, ficasse quieto, que ninguém tem medo das ofensas que ele faz e nem da cara feia que faz aqui. Então escute o que é a discussão. Escute a discussão. Luiz Lima, eu não tenho Excelência medo, tá Vossa Excelência, ficar aqui gritando comigo. A ultradireita é assim, fala mentira e não respeita para escutar o que se contrapõe e o contradito. O governo tem uma posição muito clara de repudiar qualquer ataque a civis e, nesse sentido, pedir a paz. E é óbvio que lá em Israel a ultradireita, assim como a ultradireita aqui no Brasil, age sempre dessa forma, em tom bélico, em tom de sangue e em tom de opressão. O povo palestino, e não estou falando Hamas, falo do povo palestino, foi sempre oprimido por esse tipo de governo de ultradireita. Ou seja, tá claro que esse extremista, Luiz Lima, né, esse deputado pelo Rio de Janeiro, está mentindo de forma descarada, porque nós temos aí, né, tá aí na tela para você ver a manifestação do Lula, inclusive falando sobre atos terroristas. Isso também é muito importante. Ninguém passou pano para Hamas e para atos terroristas, não. Isso é importante também, porque ainda tem esse outro pensamento que parte dos extremistas da direita estão querendo colocar aí, né?
para mentir também a respeito disso. Não é só isso, tá? O governo Lula teve uma postura que é um exemplo mundial. Foi o primeiro país no mundo a fazer o resgate na velocidade em que esse resgate foi feito. Em 2 dias, brasileiros que estavam em Israel já estavam aqui no Brasil. Isso foi elogiado no mundo todo. Aliás, países como Chile, como Paraguai, pediram ajudas ao Brasil para que os cidadãos paraguaios e chilenos possam também ser resgatados nesse sucesso que foi a ação do governo Lula em relação aos brasileiros em Israel. E agora estão também tirando brasileiros da faixa de Gaza. Tem que haver um acordo logicamente, com o povo palestino, com o Egito, que eles vão sair pelo Egito, com o próprio Israel. Está sendo, aí já não é uma coisa tão simples, né? Mas está sendo fechado esse acordo para retirar brasileiros, cerca de 25 brasileiros da faixa de Gaza. Então, a competência não tem tamanho. É bom a gente lembrar que quando era o governo Bolsonaro que tinha que apenas levar oxigênio para pessoas que estavam morrendo sem oxigênio, a atitude dessas pessoas do governo Bolsonaro foi a mais nojenta, asquerosa e incompetente que você possa imaginar. Eu tenho aqui uma fala do então ministro de Saúde do Bolsonaro, que simplesmente falou que mediante a ausência de oxigênio, eles não poderiam fazer nada. Olha só. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com o irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Simplesmente disse isso, não tem o que fazer. Esse Pazuello, ele foi o segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro, que é outra coisa assustadora. A quantidade de pessoas dispostas a votar num sujeito desse incompetente, cujas ações levaram milhares de pessoas à morte. E nós tivemos, não foi 50 mil, não foi 100 mil pessoas, não foram 150 mil pessoas que votaram nele. Foram mais de 205 mil pessoas que votaram no Pazuello, o segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro. Então, a gente vive um momento de loucura nesse país. Só pode, é um momento insano. Votar num covarde desse aí. Aliás, falar em covardia, olha isso aqui, ó. Delação de Mauro Cid revela medo que Bolsonaro tem de Alexandre de Moraes. Ainda falando sobre essa delação, né? O caso foi revelado hoje, né, pelo jornal O Globo. A Polícia Federal investiga se o ex-presidente revisou mesmo uma minuta de decreto golpista para impedir Lula de assumir o poder. Como diz Cidinho, o filho do general Sidão. O texto original trazia a prisão de uma série de autoridades, mas Jair fez uma correção prevendo o xilindró apenas para o presidente do TSE. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes sobre isso, mas antes eu quero trazer mais 2 informações aqui para você, tá? General Cid, o Sidão, troca número de celular e some após delação do filho. Isso aí é atitude de alguém que se diz corajoso, um generalzão. Tá aí. E para não dizer que a gente fala só de tragédia aqui, né, tem uma questão que eu considero muito positiva, tá? O Lula anuncia programa para conectar 138 mil escolas até 2026. Sabe o que são 138 mil escolas? São todas as escolas públicas do Brasil que vão ter internet até 2026. Então, eu considero isso uma questão assim fundamental para a gente entender o que é a postura de um governo e a postura de outro governo. O que aconteceu com a educação no Brasil no governo Bolsonaro e o que acontece agora com o governo Lula. É bom a gente saber distanciar. Então temos aí uma boa notícia também. Mas o assunto de hoje é essa elaboração de decreto golpista feita pelo Bolsonaro. Vou trazer aqui para você a informação que foi divulgada pelo Globo, tá? Militar contou que ex-presidente pediu alteração em texto que previa a previsão de autoridades e novas eleições. Defesa de ex-mandatário diz que não teve acesso ao material. Na verdade, não teve acesso à delação do Mauro Cid, tá?
não ao decreto. A Polícia Federal investiga o relato do ex-ajudante de ordens na presidência, Mauro Cid, de que Jair Bolsonaro atuou diretamente na discussão da elaboração de um decreto golpista para impedir a troca de governo após as eleições de 2022. Segundo o depoimento do tenente-coronel, o ex-presidente pediu alteração em uma minuta de documento que determinava a prisão de autoridades e a realização de novas votações no país. O militar fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, homologado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os fatos narrados na colaboração estão sendo checados pelos investigadores. Procurada, a defesa de Bolsonaro diz que não vai comentar porque não teve acesso ao material. E aqui nós temos um quadro interessante, delação de Mauro Cid. O que você precisa saber? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro afirmou à Polícia Federal que Bolsonaro fez reunião com militares que à época estavam na cúpula das Forças Armadas para avaliar golpe. O tenente-coronel também relatou que Braga Neto atuou como elo entre Bolsonaro e o acampamento golpista. O ministro da Defesa, José Múcio, defende que os militares envolvidos na trama sejam punidos, mas diz que as Forças Armadas não endossaram a ofensiva golpista. Olha, a gente tem muitas ressalvas em relação ao Múcio, mas ele, de fato, falou a verdade, porque se o exército tivesse endossado, nós teríamos tido um golpe. Não tivemos o golpe. Então, foi em função do exército como um todo não ter endossado. Mas a gente tem que deixar claro, a cada dia que passa nós temos mais e mais membros do exército, das Forças Armadas, gente da Marinha, gente da Aeronáutica, envolvidos na tentativa de golpe do Bolsonaro. E essas pessoas, elas precisam ser responsabilizadas, cada um deles precisam ser identificados, e não tem outro caminho para eles e para o próprio Bolsonaro que não seja cadeia. É cadeia. Mesmo assim, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque aqui o seu comentário. Você é a favor da cadeia para militares e para Bolsonaro em função da tentativa de golpe de Estado? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Seu like é muito importante. E a sua inscrição é fundamental. Eu peço, por favor, para você se inscrever no canal. Se inscreva. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. E você pode nos ajudar de várias formas. A sua inscrição, por exemplo, é uma forma. Não custa nada, você pode se inscrever agora. Mas você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor. É o valor que você puder. Claro, se você quiser. Qualquer valor pelo Pix. E a gente também pede para as pessoas que se inscrevam aqui no canal, junto com isso sejam membros. Membros do canal. Se você já é inscrito, já é inscrita, seja membro do canal, seja membro do nosso Apoia-se. É uma forma de você ajudar o nosso trabalho. Grande abraço, obrigado sempre pela força. Daqui a pouquinho a gente volta.